Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Franceschini, fisioterapeuta, em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. O pessoal que quer divulgar sua marca pode entrar em contato com a TV Cidade para que tenha mais clientes, né? Fidelização de clientes, e o número vai aparecer na tela. Hoje eu tenho uma convidada, a doutora Nayane Dartora Santos. Ela é médica da família e comunidade. Tudo bom, Nayane? Seja bem-vinda. Oi, Débora, tudo bem? Muito obrigada pelo convite de estar aqui, né, de poder estar participando e a gente conversar um pouquinho nesse momento. É um prazer, né? Então, fala um pouquinho de ti, né? Te apresenta para o pessoal. Então, como a Débora disse, eu sou médica de família, né? E para quem não sabe, assim, o que é a medicina de família, né? Ela é uma especialidade médica que existe há mais de 40 anos, né? E que atua muito focado na questão da prevenção e da promoção à saúde, né? E aí que faz o link, né, Débora, com essa questão mesmo da prevenção, da reabilitação, que a gente percebe que é uma área que a gente precisa estar sempre muito atento. Então, a medicina de família, ela trabalha muito voltado a isso, ações de promoção, de prevenção, sendo a porta de entrada a um sistema de saúde, a um cuidado de saúde, digamos assim, né? É bem importante, né? Hoje em dia é o máximo, assim, né? E como é que funciona, assim, o atendimento? Então, eu sou formada desde 98, né? Fiz a residência e minha especialização, fiz ela no Hospital Conceição, em Porto Alegre. E desde então eu venho trabalhando dentro da atenção primária. Então, quando a gente fala da medicina de família, a gente tem alguns pilares, digamos assim, né? Que são os nossos norteadores dentro da medicina de família. O primeiro deles é a questão de ser um serviço porta de entrada, né? Ser um lugar onde as pessoas possam procurar o seu atendimento, procurar o seu cuidado quando elas têm algum tipo de adoecimento, alguma dificuldade. A medicina de família também a gente trabalha muito voltado com um vínculo, né, que se faz com a população, com as pessoas. Então tem dois princípios muito importantes, que é a questão da longitudinalidade, que diz respeito a esse acompanhamento que a gente faz ao longo da vida das pessoas. Por isso que se diz que a medicina de família, ela não é uma medicina que vai cuidar de doenças, mas sim que vai cuidar de pessoas, né? A gente atende indiferente da faixa etária, indiferente da doença, indiferente muitas vezes até de ter ou não ter uma doença, porque às vezes as pessoas têm algum tipo de sofrimento que não é necessariamente uma doença orgânica, e aí elas vêm buscar o atendimento. E junto com isso também a questão de ter essa abordagem ampla, né, de entender as pessoas nos seus diferentes momentos de vidas e sofrimentos, e ao mesmo tempo também ser uma coordenação do cuidado, que a gente chama, né, um gestor daquele cuidado, de organizar em que momento que aquelas pessoas vão precisar lançar mão, por exemplo, de um recurso como uma fisioterapia, né, como uma nutrição, como um outro especialista, né, quando os seus adoecimentos têm uma complexidade maior, que a gente precisa estar lançando mão de algum outro recurso. Então esses, digamos assim, seriam a nossa base, assim, da medicina de família, procurando fazer esse vínculo com as pessoas e com a comunidade que a gente atende, né? Sim, não, é interessante, né? Porque faz o primeiro contato com o paciente, vocês acompanham também, não é só um contato e depois passa para outro profissional, né? Tem o acompanhamento do paciente bem próximo e também pode ser encaminhado a outro serviço se necessário, né? Isso mesmo. A gente tem a equipe multidisciplinar ali, psicologia, nutrição, né? Então isso é importante, né, para ver um paciente como um todo, né, que é importantíssimo para hoje em dia, né? O pessoal às vezes não procura ou não tem acesso assim direto, então é interessante esse trabalho, né, de fazer uma... Sim, com certeza. E às vezes quando a gente fala às vezes da realidade do SUS, a gente sabe que os trabalhos em equipe, eles são um pouco mais difíceis, nem sempre a gente tem o profissional disponível, sim, né? E às vezes varia muito também de realidade para realidade, mas é importante a gente sempre ter essa perspectiva de olhar para a pessoa
e entender ela como um todo, realmente, com todos os diferentes sofrimentos que ela pode estar tendo, né? Não, é isso que é o principal, né? E como é que tu atua, assim, qual é o teu público mais, assim, o maior público que tu tem? Dentro da medicina de família, a gente acaba sendo treinado para atender tudo o que é mais prevalente, que a gente chama, né? Tudo que é aquilo que é mais comum. Então, por exemplo, agora a gente está numa época ali, né, entrada de inverno, assim, o que está muito comum são os quadros virais, a gripe, a sinusite, a otite, a amidalite. Então, nesse sentido, a gente é treinado para atender tudo aquilo que é mais frequente, tudo aquilo que é mais comum. Então, se tu tá no posto de saúde, tu vai atender bastante disso naquele momento, né? Se tu tá num espaço de consultório, também acaba sendo o que é mais prevalente. Mas, quando a gente fala prevalente, são os adoecimentos. Se a gente pega, por exemplo, a gente tem um percentual grande da população, em torno de 40% da população adulta, que tem, por exemplo, a pressão alta, né? Então, esta é uma doença que pode ser vista, que pode ser acompanhada pelo médico de família, e a gente utiliza, por exemplo, assim, o encaminhamento para o cardiologista, digamos, usando como exemplo a questão da hipertensão, no caso que tu tem um agravamento da doença, ou que tu tem uma dificuldade do controle pressórico, ou quando tu tem um exame que sinaliza que tem alguma situação que requeira um olhar um pouco mais cuidadoso. Aí tu vai usar, então, o encaminhamento para o especialista, né? Então, são várias as doenças, né? Mas, assim, as crônicas que a gente chama, hipertensão, o diabetes, a questão da obesidade, e aí a gente sabe o quanto é importante a atividade física, a questão da alimentação adequada, né? E por isso, ressaltando de novo a questão do trabalho em equipe, o quanto que a gente precisa desses outros profissionais, porque as situações que a gente lida, elas são situações complexas, né? As situações de vida são situações complexas, e não dá pra gente, às vezes, só olhar pro que é o orgânico e vou dar um remédio para ansiedade ou para depressão, e se eu não tô olhando para todo aquele momento de vida que aquela pessoa tá passando e as dificuldades que ela tá tendo. Outra doença crônica que também é muito importante, assim, é a questão do que a gente fala, assim, popularmente de desgaste ósseo, assim, quando tu tem alguma osteoartrose, né, as dificuldades articulares que a gente sabe, e cada vez as pessoas vivem mais, né? Sim. Então, vai tendo um desgaste, vai tendo uma perda óssea, né? Então, na verdade, o médico de família, ele atende tudo. A gente não tem uma seleção de diagnóstico, né? Sim, sim. Eu tô com dor nas costas, eu posso consultar com o médico de família, eu tô com dor de cabeça, eu posso consultar com o médico de família, eu tô gripada, eu posso consultar, eu preciso renovar a receita, eu preciso fazer o check-up e todas essas coisas. Em termos de medicações também, né? Claro. Uhum. E também então, atendo criança, atendo gestante, atendo, né, recém-nascido, fazendo a puericultura, então, sim, todas essas, né, de faixa etária e todos os tipos de patologias também, né? Isso aí. Não, é bem interessante esse trabalho. E a parte da físio também é importante, né? No caso, o encaminhamento, principalmente assim, pegando bem no início, né? Porque às vezes o médico tem aquele acesso mais recente, né, com o paciente, tem um acompanhamento, então ele consegue, né, fazer esse encaminhamento para a parte da físio, da reabilitação, até em crianças também, né, que quanto antes inicia o tratamento, melhor. Então, de repente, essa primeira abordagem é bem importante, né, do encaminhamento. A parte respiratória também, né, que muitas vezes necessita da parte da reabilitação ou até prevenção, né, de complicações. Então, isso é bem importante, né, essa área da medicina da família e comunidade, né, atendendo todos os... Com certeza, Débora, e até fazendo um link com isso que tu tá trazendo, né, como a gente tá agora, assim, na questão do inverno, a gente sabe o quanto que, por exemplo, assim, as pessoas que já têm alguma, né, uma asma, uma bronquite, o quanto é importante essa questão, assim, de manter uma boa funcionalidade, né, e o quanto mais precoce, às vezes, a gente consegue pegar e dar uma orientação e fazer exercícios,
né? O quanto que isso pode evitar agravamentos e depois não as entrar pessoas... em crise, né? Porque muitos já têm a patologia, mas que de repente tem épocas que pode entrar numa crise. E daqui a pouco, conseguindo antes de entrar nessa crise, né? Conseguir fazer toda a prevenção. Isso é bem importante, né? Para evitar muitas complicações, muitos medicamentos ou até afastamento da pessoa, às vezes do trabalho ou da criança, né? Da escola. Então, é muito válido, né? Esse trabalho. Muito bom. E é bem gratificante, né? Tu deve ter muito retorno de pacientes, né? Super gratos, né? Pela atuação, pelo acompanhamento. Como um dos princípios é da gente estar inserido naquele contexto e fazendo esse vínculo, tu vai acompanhando as pessoas realmente ao longo do tempo, né? Nas diferentes situações que elas vivem. Então, na verdade, tu não conhece uma determinada doença, tu conhece pessoas mesmo com as suas histórias de vidas, né? Com seus altos e baixos, seus momentos de... Então, tu começou a acompanhar uma pessoa, ela era adolescente, daqui um pouco ela casou, daqui um pouco ela teve um filho, e daí tu tá fazendo a puericultura do filho, né? Então, sim, é muito, muito gratificante, e muitas vezes a gente consegue, por ter essa inserção ali, tá conseguindo identificar situações muito iniciais, né? Então, de patologias em evolução, e às vezes na própria recuperação e reabilitação. Então, dentro dos adoecimentos, assim, por exemplo, às vezes a gente tem situações que as pessoas sofrem o AVC, por exemplo, né, que é o derrame, e aí acaba ficando com uma sequela, e o quanto é importante muitas vezes a gente estar junto dessa família para conseguir orientar a questão de cuidado, a questão de mobilidade, cuidados, né, de como virar numa cama, como fazer um banho, como, né, coisas muito, muito simples que a gente tem condições de estar realmente ali perto, ajudando e prevenindo, assim, várias complicações, sim, né. até pacientes acamados também, né, complicações como úlceras por pressão. Então, realmente esse cuidado é muito bom, né, muito importante. E, de repente, até outros profissionais, né, serem encaminhados ali para parte ou enfermagem também. Não sei como é que funciona, se de repente, se tem alguma lesão ou alguma coisa assim, ele é encaminhado direto, como é que é, assim, para fazer curativos, essas coisas. Isso. Também tem essa área. A gente tem algumas coisas, e isso varia bastante, assim, de acordo com o que a gente tem de recurso, né? Então, quando a gente está no posto de saúde, às vezes a gente consegue ter a equipe da enfermagem indo no domicílio, fazendo uma orientação, sabe? Às vezes se consegue que tenha a fisioterapia no domicílio, pelo menos para fazer uma primeira avaliação com o paciente, uma orientação para essa família, né? A nutrição é uma área que também muitas vezes a gente consegue também tá trazendo para esse cuidado. Tem algumas áreas que são mais difíceis, assim, o serviço social é uma área que às vezes é mais difícil da gente conseguir ter presente, a psicologia às vezes também é um pouco mais difícil da gente conseguir ter presente, mas assim, quando a gente atua dentro da atenção primária, quando a gente atua dentro da medicina de família, uma premissa, assim, do nosso trabalho é o trabalho em equipe, sabe? Porque a gente não vai conseguir dar conta de resolver tudo se a gente não tiver uma equipe, se a gente não tiver mais pessoas engajadas nesse cuidado, voltadas para essa atenção, sabe? Então é muito importante, assim, a gente ter os profissionais mesmo trabalhando. Sim, para o tratamento ficar completo, né? De repente conseguir pegar todas as áreas ou necessidades do paciente, né? Não só a parte ali da saúde, mas daqui a pouco a parte mental também, a parte da alimentação. Então, como um todo, realmente, isso é bem interessante, né? Então, fala para nós um pouquinho dicas sobre prevenção dessas doenças respiratórias, que agora no inverno é bem prevalente, né? Como eu disse, né, Débora, é algo que está realmente muito frequente agora, né, as consultas pelo atendimento, assim, desses quadros mais de gripe mesmo, né, e aí a gente precisa estar muito atento aos extremos de faixa etária, né, as crianças menores de 2 são um grupo que a gente sempre tem que estar mais atento, e os idosos, né, ali a partir dos 60 a 65 anos a gente também tem que estar um pouco mais atento.
Mais frequente nessa época são as questões mesmo virais, né? Como a gripe, como o resfriado, às vezes alguns quadros bacterianos que podem daí entrar, quadros de sinusite, de otite, amidalite. E o quadro assim mais grave que a gente sempre se preocupa é o quadro da pneumonia, né? A pneumonia, ela às vezes pode cursar assim com alguns sinais, né, mais graves, principalmente nessa população de mais idade. E aí, muito importante, a gente sabe que tem toda uma polêmica de vacina, não vacina, e Covid, e gripe, né? Mas que a gente procure se manter, assim, o mais saudável possível, né? Então, a vacina da gripe é uma coisa que a gente já vem fazendo há bastante tempo, né? É importante que seja feito, sim, como uma forma de tentar evitar que a gente tenha esse quadro mais grave. Talvez a gente vá ter o quadro de pneumonia, mas um quadro mais leve, um quadro que a gente consiga tratar com um antibiótico em casa, sem precisar de internação, sem precisar de recursos assim que acabam sendo mais invasivos para a pessoa, né? E aí, sobre o uso de máscaras também. O uso de máscaras, e entrando um pouquinho na questão das prevenções, né? Então, assim, a máscara, na verdade, ela não é mais uma obrigatoriedade, né? Mas, de uma forma geral, dentro do meio da saúde, digamos assim, a gente segue recomendando o uso, principalmente quando em situações de aglomerado, né? Quando a gente vai estar num lugar que tenha mais pessoas, que não seja um lugar arejado, sim, é importante a gente se proteger e a gente tá utilizando. Por que nessa época aumenta essas doenças, né? Principalmente porque a gente tem um somatório de coisas, assim, a gente tem uma alteração da nossa umidade do ar, a gente tem uma queda de temperatura, a gente tende a ficar em lugares mais fechados, né? A gente a ficar mais aglomerado mesmo, mais juntos. Frio, né? Exatamente. E aí isso acaba favorecendo, né, os vírus, as bactérias, e como são de transmissão aérea, o contato próximo num ambiente fechado, a gente acaba tendo essa infecção, digamos assim, se contaminando, né? E aí sempre é bom a gente frisar aquelas coisas que muito se sabe, assim, da importância, né? Da gente procurar manter o nosso ambiente arejado, da gente abrir as janelas, da gente evitar a questão dos aglomerados. Todas as coisas que podem ser irritantes, assim, acabam favorecendo, porque vão irritar mucosa de via aérea, né? Então, sejam os bichos de pelúcia que se fala, as cortinas que se fala, os tapetes, o próprio fogão a lenha, a gente precisa cuidar, é uma coisa que aqui na nossa região muita gente tem, é uma coisa, né? Então, assim, a gente precisa cuidar como que é feito, porque às vezes até ali onde a gente vai colocar a lenha ali e fica aquelas foligens, né? Isso às vezes podem ser irritantes de via aérea, então a gente precisa estar atento e precisa estar cuidando disso. As mãos, né? Tanto se fala sobre lavar as mãos, a gente precisa realmente lavar as mãos e cuidar, porque a gente acaba encostando em tudo e no momento que a gente leva isso no rosto, na mucosa, a gente está trazendo, né, micro-organismos para dentro. Então a gente precisa realmente estar atento de não estar encostando e lavar sempre que possível as mãos, né? Sim, então, agora pós-pandemia o pessoal já começou a ficar mais, entrar nisso, né? De lavar a mão, botar álcool gel, e aí não pode se perder isso, né? No inverno, porque é uma época que realmente, né, é mais prevalente, né, de ter esses problemas respiratórios, e também o pessoal pode pegar, daqui a pouco tem um que tá com gripe, e aí até dentro da própria casa, né, um familiar tá com gripe, então ter esse cuidado de manter abertas as janelas, né, não ficar muito próximo, né, assim. E não sei se casos de Covid ainda existem, como é que ainda existem, mas aquela demanda por testes ou por, né, se saber, hoje as pessoas consultam e dizem assim, até pode ser que seja, mas nem não dão tanta bola. Porque na verdade a gente não tem muito diferente para oferecer, né? Então assim, mas ainda assim existe, mas a grande diferença é que nesse momento a gente não tem mais os casos
mais graves, né? Aqueles assim que tanto nos preocuparam e que tantas, né, tristezas nos trouxe, assim, né? Então, nesse sentido, não tem mais. E aí, quando a gente fala de todas essas coisas, né, que nós estávamos comentando, né, Débora, de cuidados no domicílio, da gente manter os ambientes arejados, isso é bem na questão da prevenção, que é um dos fundamentos, assim, né, da gente poder estar atuando. A gente não precisa esperar o adoecimento, a gente não precisa esperar para encher, às vezes, a emergência do hospital, se a gente pode estar se cuidando, se a gente pode estar se protegendo, né, tendo algumas medidas assim que são coisas simples, né, não vou aglomerar, vou lavar as mãos, vou manter a casa arejada, uma boa alimentação, com certeza, a hidratação, exatamente. A hidratação é uma coisa importante, porque é o mesmo líquido que a gente toma, é o líquido que vai fluidificar a nossa secreção, e isso facilita que a gente consiga também expectorar, que não acumule ali. Então são coisas muito simples, né? A qualidade do sono é uma coisa essencial que a gente tenha, porque isso favorece o nosso sistema imunológico. Então são várias coisas muito simples da gente estar fazendo, que tem tudo a ver com a medicina preventiva, com a medicina de família, com isso que a gente pode estar agregando mesmo para as pessoas, né? Então tá, muito obrigada, Nayane, foi muito bom, muito interessante, né? E realmente importante alertar o pessoal e dar essas dicas de prevenção também, né? Agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui, né, conversando um pouquinho, né, e sempre aberta e à disposição. A gente também. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo programa.